26 de abril de 1945. A guerra na Europa tinha 9 dias para acabar. 9 dias. Um piloto brasileiro decola pela última vez nos céus da Itália. Ele já tinha sobrevivido a 89 missões de combate. 89. Cada uma delas com artilharia nazista tentando derrubar o avião dele. Cada uma delas com a morte passando perto. Ele tinha sobrevivido a tudo. Tudo. Mas no dia 26 de abril de 1945, 9 dias antes do fim da guerra, o avião do tenente Luiz Lopes Dornelles foi abatido sobre a cidade de Alessandria. E ele não voltou. Essa é a história de um piloto brasileiro que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Um homem que voou mais missões que qualquer piloto deveria sobreviver. Que escolheu continuar quando podia parar. E que morreu quando a vitória já era certa. O Brasil não tinha aviação de caça de verdade, não antes da guerra. Em 1943, quando o governo decidiu criar o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, o que existia eram pilotos sem experiência de combate real, voando aviões ultrapassados, sem nenhuma doutrina de guerra aérea moderna. Os americanos olharam para isso e tiveram sérias dúvidas, mas os brasileiros foram treinados, no Panamá, nos Estados Unidos. Aprenderam a voar o P-47 Thunderbolt, um dos melhores caças da guerra. E em outubro de 1944, chegaram na Itália prontos para lutar. Ou achando que estavam. Porque nenhum treinamento prepara de verdade para o que acontece quando você está dentro de um cockpit com artilharia explodindo ao redor. Isso só a guerra ensina. E foi assim que começou a história do Senta a Pua. O grupo que o Brasil esqueceu. Quando o primeiro grupo de aviação de caça chegou na Itália, a situação era essa. 49 pilotos. 417 homens de apoio. Todos voluntários. Nenhum com experiência de combate real. E o que esperava por eles nos céus da Itália era a Flak, a artilharia antiaérea alemã. Você não ouve ela chegar. Você não vê de onde vem. De repente, o céu ao redor do seu avião explode. Estilhaços de metal atravessando fuselagem. Instrumentos quebrando. Motor parando. E você está a centenas de metros de altura dentro de um caixote de metal, com o inimigo no chão esperando. Os americanos perdiam em média 3 pilotos por mês naquele setor. Os brasileiros também. 3 pilotos por mês. Todo mês. Durante meses. E mesmo assim eles continuaram voando. O grupo que quase deixou de existir novembro de 1944. Primeira missão de combate como unidade independente. Os P-47 Thunderbolts brasileiros decolam de Tarquínia, no centro da Itália, para a missão de reconhecimento armado. Já no dia 6 de novembro, o grupo perde o primeiro piloto. O segundo-tenente John Richardson Cordeiro e Silva é abatido pela Flak sobre Bolonha. Primeiro piloto da FAB morto em combate. Ele tinha chegado na Itália semanas antes. E foi só o começo. Nas semanas e meses seguintes, os brasileiros foram acumulando missões. E baixas. Abatidos pela Flak. Capturados. Afastados por esgotamento físico, mortos em acidentes. Em média, 3 pilotos por mês saíam do grupo sem voltar. E aí, chegou o momento mais crítico de toda a campanha. Abril de 1945. A grande ofensiva aliada final na Itália. O grupo brasileiro tinha agora só 22 pilotos. 22. E o comando americano do 350th Fighter Group veio com uma proposta. Acabar com o primeiro grupo de caça brasileiro. Distribuir os pilotos e mecânicos pelos esquadrões americanos. Aproveitar a estrutura para pilotos americanos que entravam em combate. A justificativa era lógica. O grupo estava diminuindo. Com 22 pilotos não conseguiria cumprir a demanda de missões da ofensiva final. E aí o tenente-coronel Nero Moura, o comandante brasileiro, tomou uma decisão. Não. O Brasil não ia desaparecer dos céus da Itália como unidade. Iam continuar. Cada piloto voaria mais. 2, 3 vezes por dia se precisasse. Mas continuariam como brasileiros. E foi assim que chegamos ao dia 22 de abril de 1945. O dia mais longo. 22 de abril de 1945. O céu em Pisa amanheceu encoberto. Os 22 pilotos brasileiros que sobravam sabiam o que vinha pela frente. A ofensiva aliada final precisava de apoio aéreo massivo. Os alemães em retirada tentavam reorganizar forças no Vale do Rio Pó. A missão dos brasileiros era impedir isso. Destruir pontes, cortar rotas de abastecimento, destruir comboios de suprimento. Cada piloto ia voar mais de uma missão naquele dia. A primeira decolagem foi de manhã cedo. Bombas de 500 libras penduradas nos Thunderbolts. Alvos marcados no mapa. Rádio ligado. E foram.
pontes destruídas, comboios de caminhões destruídos, depósitos de munição destruídos. Voltavam, reabasteciam, reaviam o armamento, e voltavam de novo. 11 missões, 44 surtidas, num único dia, com 22 pilotos. Naquele dia, o primeiro grupo de caça destruiu 97 veículos motorizados, uma ponte rodoviária, uma ponte de balsas, uma ponte ferroviária, 3 posições de artilharia, 14 edifícios ocupados pelo inimigo, em um único dia, com 22 pilotos e 100 baixas. Para se ter ideia do que isso significa, entre os dias 6 e 29 de abril, os brasileiros fizeram apenas 5% de todas as missões aliadas na Itália naquele período, mas foram responsáveis por destruir 85% de todos os depósitos de munição atacados. 85%, com 5% das missões. Esse dia, 22 de abril, virou o Dia da Aviação de Caça no Brasil. Mas 4 dias depois, a história teve um capítulo que ninguém queria escrever. A 81ª missão. O tenente Luiz Lopes Dornelles era um dos mais experientes do grupo, e um dos mais queridos. Tinha chegado na Itália meses antes. Tinha voado em condições que desmontam qualquer ser humano. Tinha visto companheiros não voltarem. Tinha continuado, missão após missão após missão. Cada uma com a flak tentando derrubá-lo. Cada uma com a morte passando perto. Ele completou 89 missões de combate. 89. No dia 26 de abril de 1945, 9 dias antes do fim oficial da guerra na Europa, o tenente Dornelles decolou mais uma vez. Sobre a cidade de Alessandria, na Itália, a flak alemã acertou o avião dele. O Thunderbolt caiu. E ele não voltou. Naquele momento, a vitória aliada já era questão de dias. Todo mundo sabia que a guerra estava acabando. Os alemães em retirada recuando em todos os frontes, sem mais condições de reagir. Mas a guerra não para até parar de verdade. E o tenente Dornelles morreu num momento em que qualquer pessoa razoável pensaria que o pior já tinha passado. Ele tinha sobrevivido a 89 missões. E não sobreviveu a 96. Deixa isso afundar por um segundo. Se você está chegando até aqui e nunca tinha ouvido falar no tenente Dornelles, deixa o like agora. Porque essa história merece ser lembrada muito mais do que é. O piloto que andou 386 quilômetros. E Dornelles não foi o único com história impossível de acreditar. Tem outra que aconteceu meses antes e que também ficou no esquecimento. 4 de fevereiro de 1945. O tenente Danilo Moura está numa missão de combate quando a flak acerta o P-47 dele. O avião cai. Danilo sobrevive ao impacto. E aí começa uma das histórias mais absurdas da participação brasileira na guerra. Ele está no meio da Itália, ocupada pelos alemães. Sem comunicação, sem recursos, sem saber exatamente onde está. O que qualquer pessoa faz nessa situação? Espera, tenta se esconder, reza para ser resgatado. O tenente Danilo Moura começou a andar. Durante 24 dias, ele caminhou pelo interior da Itália ocupada, passando despercebido pelas forças do eixo, com a ajuda da população italiana local, que escondia o piloto brasileiro e dava comida. 386 quilômetros. A pé. 24 dias. Quando chegou na base aliada em Pisa, tinha perdido 19 quilos. 19 quilos em 24 dias. Mas chegou. E voltou a voar. Essa história virou uma ópera encenada todo ano no Dia da Aviação de Caça. Mas fora do meio militar, quase ninguém sabe que ela existiu. O que eles destruíram. Os números finais da campanha do primeiro grupo de aviação de caça mostram o tamanho do que esses homens fizeram. 445 missões. 2.546 saídas de aviões, 5.465 horas de voo, 1.304 viaturas motorizadas destruídas, 13 locomotivas destruídas, 250 vagões de trem destruídos, 8 carros blindados destruídos, 25 pontes destruídas, 31 depósitos de combustível e munição destruídos. Tudo isso com um grupo que chegou a ter apenas 22 pilotos disponíveis. Tudo isso com homens que eram voluntários, que não precisavam estar ali, que escolheram ir, e o reconhecimento veio. Mas demorou. Em 1986, 41 anos depois da guerra, o primeiro grupo de aviação de caça recebeu a Presidential Unit Citation do governo americano, a maior condecoração coletiva que as Forças Armadas dos Estados Unidos concedem. O grupo brasileiro foi a terceira unidade não americana a receber essa honra em toda a história. A terceira. De todas as forças ao redor do mundo. Mas o Brasil demorou décadas para reconhecer isso. A decisão que mudou tudo. Mas voltando ao momento mais crítico.
Aquela proposta americana de acabar com o grupo. Quando o tenente-coronel Nero Moura disse não, ele estava tomando uma decisão que ia custar mais vidas brasileiras. Ele sabia disso. Com 22 pilotos voando 2-3 missões por dia, a chance de perder alguém era enorme. E ele disse sim para continuar assim mesmo. Não porque era insensível às vidas dos seus homens, mas porque entendeu algo que vai além da lógica militar. O Brasil tinha mandado esses homens para representar o país numa guerra que mudou o mundo. Eles tinham chegado até aqui. Tinham sobrevivido ao inverno, à FLAC, às perdas, ao esgotamento. Dissolver o grupo a dias do fim era apagar tudo isso. Era dizer que o Brasil não foi capaz de manter uma unidade de combate até o fim. Nero Moura disse não. E no dia 22 de abril, com 22 pilotos, eles escreveram a página mais gloriosa da aviação militar brasileira. Cada piloto voou mais de uma vez naquele dia. Alguns voaram 3 vezes, com um intervalo de poucas horas entre uma missão e outra. E isso é esgotamento físico e mental de um nível que é difícil de imaginar. Você aterra. O avião é reabastecido enquanto você toma água, come alguma coisa, tenta parar as mãos de tremer. E em seguida volta para o cockpit. E decola de novo. 11 vezes. Em um único dia. Sem baixas. A guerra na Europa acabou em 8 de maio de 1945. O primeiro grupo de aviação de caça voltou para o Brasil como vencedor. Mas voltou diferente de como foi. Foram 49 pilotos para a Itália. Voltaram menos. 5 mortos em combate. Incluindo o tenente Dornelles, que completou 89 missões e caiu 9 dias antes do fim. 8 abatidos e capturados como prisioneiros de guerra. 6 afastados por esgotamento físico. Porque o corpo humano tem limite, mesmo quando a vontade não tem. Mais mortos em acidentes ao longo da campanha. E os que voltaram, voltaram com peso. Com imagens que não saem da cabeça. Com o barulho da FLAC que aparece nos sonhos. Com a memória dos que não voltaram. E o Brasil, como sempre fez com os pracinhas, recebeu esses homens com festa nas ruas, discursos nas tribunas, e depois foi esquecendo. O monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, guarda os restos mortais dos que morreram na Itália, incluindo o tenente Dornelles. Ele foi transladado para lá depois da guerra. Tá lá até hoje. Mas quantos brasileiros que passam por aquele monumento sabem quem ele foi? Quantos sabem que aquele nome representou 89 missões de combate? Que representou um homem que podia ter parado antes, que sobreviveu a tudo e que caiu quando a guerra estava acabando? A história do Sentapua é isso. É homens comuns que fizeram coisas extraordinárias, que escolheram o caminho mais difícil quando podiam ter escolhido o mais fácil, que voaram mais quando tinham razão para voar menos, e que pagaram o preço mais alto, alguns deles, quando a conta finalmente chegou. O tenente Dornelles tinha 89 missões. Cada missão era uma chance de não voltar. Ele voltou 89 vezes. E na 90ª, não voltou. Essa é a história que o Brasil deveria saber. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.